noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje vai ser um pouquinho diferente, mais uma vez aqui no carro. A gente está fazendo a peregrinação para casa, acabando as férias. Vamos parar em BH para dormir. Estamos aí a algumas centenas de quilômetros de lá. Vamos chegar no início aí da noite, finalzinho, aliás, da noite, lá em Belo Horizonte para dormir, né? Tivemos um tempo precioso lá na casa dos meus pais, com os quais nós cultuamos hoje, pela manhã. Então o culto foi feito de manhãzinha lá na casa deles. Lemos o capítulo de hoje, oramos, falamos os versículos. E eu estou gravando aqui para os irmãos, para a gente não deixar de cumprir nenhum dia desse propósito. Eu espero que você esteja conseguindo ler a Bíblia com a sua família, esteja orando também por aquilo que você definiu como propósito, esteja tentando mudar. Esse terceiro ponto é o mais importante. É difícil mudar, é muito difícil mudar, e a gente está nesse dia 29, capítulo 29 de Gênesis. Nós estamos aprendendo sobre o personagem que foi mudado por Deus. Diferente de Abraão, que sempre demonstrou piedade, Isaac, Jacó nem sempre foi um homem piedoso. Tanto que no capítulo anterior, Deus aparece para ele dizendo: olha, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Ainda não sou o seu Deus, mas você. E eu quero dizer para você que tem dificuldade de mudar, que Deus, Ele deseja a sua mudança. O capítulo de hoje nos mostra Jacó olhando um pouco daquilo que ele semeou. A Bíblia não mente, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Só existe uma relação que não é composta de causa e efeito, é a nossa relação com Deus, porque nós merecíamos receber de Deus, e Ele seria a pessoa competente para fazer isso, o ser competente para nos punir. Ele resolveu nos perdoar. Então a relação causa e efeito não existe com o Senhor. A gente sabe que Deus, Ele nos trata não conforme as nossas obras, mas conforme a nossa graça. Conforme a sua graça, perdão. A graça dele sobre as nossas vidas, a misericórdia dele sobre as nossas vidas, é a causa de não sermos consumidos. Portanto, meu querido irmão, eu queria dizer para você que a gente precisa ficar atento, porque às vezes nós defraudamos o nosso próximo. Atenção, radar fixo, limite 80. Tá vendo? Atenção. Nós defraudamos o nosso próximo, prejudicamos o nosso próximo e achamos que de alguma forma Deus vai participar daquilo. Não, Deus não vai participar. Você vai colher aquilo que você plantar. E lembre que na lei da semeadura, você, via de regra, não colhe aquilo que você semeou, mas você colhe muito mais. Vai perdoando os barulhinhos aí, viu, irmãos, que aparecer. Mas você colhe muito mais. Por exemplo, você planta um grão de feijão, você vai colher várias vagens com vários grãos. Portanto, não vale a pena a gente semear uma semente da corrupção, uma semente do engano, como Jacó semeou, trouxe consequências duríssimas. Agora, o que é lindo na história dos pecadores, na história dos Jacós da vida, é que Deus usa a sua graça. E no meio dessa colheita de Jacó, onde ele vai experimentar um pouquinho o que é ser enganado, ele vai colher graça da parte de Deus. E Deus vem nos tratar, nos disciplinar, nos corrigir, e ao mesmo tempo mostrar a sua graça, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, nos dar um novo nome. E é o que Ele quer fazer na minha vida e na sua, meu querido irmão. Então, portanto, eu queria rapidinho, né? Nós não temos muito tempo. O vídeo não pode ficar muito longo, porque
na estrada a internet é ruim. Para carregar e enviar é difícil. Mas só dizer para você que Jacó, ele foge para não ser morto por Esaú. O seu pai reconhece que ele é o portador da bênção. Ele vai para a terra ali de Labão. Chega ali, ele tem uma experiência parecida com a que o servo de Abraão teve, junto ao poço. E ali no poço ele encontra Raquel. E ele dá de beber aos animais. Ele chora, ele conta para ela a história. Ele vai para a casa de Labão, vai buscá-lo. Ele vai para a casa do seu tio, passa a servir o seu tio ali de graça. A gente percebe que Jacó foi para lá com uma situação de ter apenas a roupa do corpo. E Labão diz para ele: olha, qual que é o seu preço? Você não vai ficar me servindo de graça. Jacó parecia ser muito bom no serviço e era alguém abençoado por Deus também. Deus escolhe abençoar, abençoado será. E assim Jacó era abençoado ali na casa de Labão. Labão prosperou, a gente vai ver isso. E Jacó pede Raquel, porque eu até conto aquela piada super engraçada, né? Que Jacó é o patriarca analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Podem rir. Havia duas irmãs, Lia e Raquel, e Jacó trabalha, oferece por trabalhar por 7 anos por ter Raquel. Labão aceita como dote, e a Bíblia diz que pareceu poucos dias pelo tanto que ele amava. Chegou no dia da festa, Labão deu uma festa, e foi o primeiro filme em Se Beber Não Case. Jacó bebeu muito, já não estava ali ciente do que estava acontecendo, festejou demais, foi para a tenda com a sua esposa achando que era Raquel, e no outro dia ele acordou com a irmã mais velha e foi lá reclamar no Procon, reclamar com Labão, e disse: olha, não foi por essa que eu trabalhei não, foi pela outra. E aí Labão justifica, como costume da terra, falou: olha, eu não posso fazer isso, porque aqui nessa terra não se dá a primogênita depois da mais nova. E propõe para ele: olha, eu vou te dar a outra também, e por mais 7 anos do seu trabalho. E Jacó assim toma Raquel como sua esposa e trabalha mais 7 anos. Então o enganador foi enganado. A gente percebe Deus tratando com Jacó. Jacó experimentou na pele ali o que ele havia feito com algumas pessoas, com seu irmão Esaú, enfim. Queridos, a nossa natureza humana, nós vamos experimentar muitas vezes coisas que vamos achar que é injustiça, mas na verdade, se pensarmos bem, não temos recebido nada além daquilo que nós temos plantado. Eu já vi muita gente perguntando assim: Deus, por que o Senhor permitiu que uma coisa dessa acontecesse? E parando para analisar um pouquinho a vida da pessoa, a gente descobre que não foi Deus que plantou aquela semente, foi aquela pessoa que plantou aquela semente. Portanto, ela está colhendo apenas aquilo que ela plantou. Jacó, o enganador, dessa vez foi o enganado. E Deus não queria essa vida para Jacó. Jacó vai ver que essa vida de engano não vale a pena. Ele vai se tornar um homem extremamente honesto. Nós vamos ver isso. Vai se tornar um homem extremamente temente ao Senhor. Jacó, de um homem ganancioso, vai se tornar um verdadeiro homem de Deus, um príncipe de Deus. E eu queria deixar essa palavra para você nessa noite, para que você não desista de mudar. Às vezes você acha que você está fadado a ser aquilo que você sente, aquilo que as pessoas te rotularam. Talvez Jacó pensasse que ele teria que fazer o seu próprio caminho para ser abençoado, e não é assim. Às vezes as pessoas nos rotulam, dizendo que nós não vamos dar certo. Quem está falando para você aqui foi alguém muito rotulado da infância, na adolescência. Muita gente apostava alto que eu não teria um relacionamento com Deus, não teria uma vida com Deus.
não teria uma vida, aliás. E Deus, por sua graça e misericórdia, me deu uma nova história, me deu um novo tempo, me fez viver o que eu nunca imaginei, servir de uma maneira que eu nunca imaginei servir. E eu acredito nisso. Deus tem algo para você. Você em Cristo tem uma nova vida. Você em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. A sua luta agora é contra você mesmo. É para que o Espírito Santo está em você, para que você não faça aquilo que é do seu querer. Portanto, não se entregue às suas fraquezas. O apóstolo Paulo reconhece isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu devo fazer, eu não consigo. É uma luta constante, irmãos. Por amor a Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. Então eu gostaria muito que você continuasse a trilhar todos esses pontos que nós estabelecemos, mas principalmente a mudança. Lute, não desista de lutar. Se você tiver uma recaída, levante, Deus vai te levantar. Tente de novo, tente. E eu tenho certeza, meu querido irmão, que Deus está observando todo o seu esforço, toda a sua luta, para não ser mais o mesmo. E Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Se preciso for, nós vamos ver lá na frente, Ele vai até te ferir, para não te perder, porque Ele te ama. E Ele quer que a gente seja uma bênção nas suas mãos, e não alguém que desiste, não alguém que se entrega a fim de servir para destruição. Ele quer que a gente sirva para edificação. Ele não quer que a gente seja egoísta e construa aquilo que vai se perder. Deus quer que a gente gere filhos, famílias, frutos que permaneçam, que crescem e que continuam um processo. Frutos que permanecem e glorificam o nome do Senhor, assim como Ele usou Jacó. Deus te abençoe, uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto nesse propósito. Um beijo.